E vamos a mais um episódio do nosso podcast Vamos, aqui na Paróquia de Cascais, já a chegar aos últimos dias do mês de junho de 2023, já a 43 ou 42 dias, depende de que dia que é hoje, é terça-feira, dia 20, portanto estamos a 43 dias das Jornadas Mundiais da Juventude. Não faço a mínima. Talvez seja 42. É 42, então é 7 vezes 6. Um bom truque aí numa terça-feira. Vai ser o site das jornadas e está logo lá o countdown de... Sim, estamos a gravar numa terça e a jornada vai começar numa terça, por isso... 42, está aqui a dizer Exatamente. No site das jornadas, 42 Faltam dias, 6 7 horas, 8 minutos e 27 segundos desde o momento em que estamos a gravar o podcast desta semana. E está mesmo aí, mas a vida vai acontecendo também. Padre, como é que correu esta semana que passou? Então, esta semana foi marcada, assim, na minha vida assim, pastoral, assim, mais individual, marcada por alguns sacramentos, ou seja, batismos e casamentos, e acompanhamento assim, de algumas pessoas, bem como esta parte assim, já mais final da preparação da jornada, assim, a nível central as coisas estão resolvidas, estão tratadas, agora é só acompanhar e fazer pequenos acertos, fazer pequenas decisões, porque já está tudo tratado, já está tudo combinado e agora é só ver se as coisas estão a correr bem ou não. E por isso assim aquelas coisas mais pequeninas que vão sempre surgindo. Mas, por exemplo, as reuniões de direção, que antigamente demoravam 3, 4 horas e tínhamos que fazer várias por semana, agora demoram 1 hora no máximo e são coisas assim mais particulares, porque de facto as coisas já estão todas em andamento e agora é executá-las. Não estou a dizer que isto é mais fácil, não, isto é muito mais exigente, mas já não existe tanto aquela lógica da decisão, da ponderação, de ver por onde é que vamos, o seu caminho já está aberto. Agora é só percorrer. Por outro lado, aqui na paróquia, foi isso mesmo, ou seja, temos os fins de semana de junho e também os primeiros de julho, até por causa da jornada, são muito intensos de celebrações festivas, de muitos casamentos, muitos batizados, muitos ou poucos, não sei, mas se calhar são poucos, mas ocupam muito a nossa agenda. Bem como alguns aniversários também de casamento e pronto, então tem sido assim, eu sei, parece as pessoas podem pensar que isto é um bocadinho carregar no botão, não é? Que o que interessa está lá na agenda, temos ali 1 hora para o casamento e pronto, e depois estamos despachados, mas vocês sabem todos, não é? Se foram já a algum casamento, como é intenso, não é? Como é muito importante e decisivo na vida dos noivos, na vida da família, e o sacerdote acompanha, acolhe, consagra e envia também nesse momento também muito, muito, muito intenso. Além de que, diria que 70% das pessoas que normalmente entram numa igreja num casamento, se calhar só vão entrar também no outro casamento que vem a seguir, ou seja, não é muito habitual, ou seja, não são de hábito habitual de vir à igreja, por isso nós temos que aproveitar também esses momentos para os convidar, para os provocar, para segundo a nossa fé também apontar para uma luz diferente, para uma luz nova, que nos ajuda a ver melhor todas as coisas. Por isso é sempre muito, muito, muito exigente e saudável esse tipo de celebração. Por outro lado, também estamos a terminar pastoralmente assim, o nosso ano, assim, nos nossos grupos da catequese, propriamente dita. E pronto, no domingo passado calhou-me a mim, não sei porquê, desta vez fui eu fazer o esquema das missas deste domingo, desde os domingos deste mês, e calhou-me celebrar as 3 missas da manhã e que normalmente eram, a gente já sabe mais ou menos qual é que é o corpo, não é? Qual é que é a assembleia que a gente tem em cada uma das celebrações, mas trocarmos as voltas todas, porque na primeira missa estavam as crianças da catequese, depois na segunda missa estavam os adolescentes do Gomas, ou seja, mudaram tudo porque eles quiseram marcar também como final do seu ano pastoral também a participação na missa, até numa missa diferente, ou seja, não na missa habitual, mas numa missa diferente. Sim, porque também a atividade foi marcada precisamente para começar com missa, quando normalmente acaba com missa. Exatamente. Então, os Gomas, sobretudo, normalmente reúnem-se às 11 da manhã e acabam depois da missa, do 12:30. E depois, claro, há uns que vão à tarde à missa com a família, ou vão com a família à missa à tarde, e portanto, assim normalmente acompanham a família, normal, não é? Mas
Desta vez o Gomes, pronto, fez uma atividade diferente que foi começada com missa, portanto também alterou assim a lógica normal dos fins de semana, e também a catequese teve um pequeno convívio final também no Parque Marechal Carmona, e que se costuma ter catequese às 10 e depois vão à missa às 11. Desta vez também foi ao contrário, foram à missa às 10 e depois tiveram convívio tudo ao contrário. Sim, foi uma surpresa, que normalmente a missa das 10 eu estou assim meio a dormir, as coisas são mais tranquilas, e de repente estava a igreja cheia de criancinhas. Mas é engraçado que enquanto na missa das 11h15, como eles vêm todos da catequese, está lá tudo a horas. Desta vez, como vinham diretamente para a missa, não sei se acontecia assim também na catequese ou não, mas as crianças foram chegando, metade delas chegaram atrasadas à missa, com certeza que não foi por culpa delas, mas bom, o que é certo é que chegaram atrasados à missa, por isso foram enchendo a igreja ao ponto de estar a abarrotar, né? estar muito, muito preenchida. E por isso foi engraçado, foi uma surpresa para mim, que tinha preparado uma homilia e um tom também, um tom de reflexão, e depois de repente tive que ajustar ali às crianças da catequese, e pronto, foi o que foi, deve ter sido. Sim. E depois tu também, desta vez, tiveste tu assim um horário das missas assim um bocadinho mais espaçado, sim, não era folgado, porque tu celebraste tantas como eu, mas pronto, mas mais espaçado, e tiveste a ocasião também de ir acompanhando estes grupos, ou de passar por lá, não é? Nomeadamente também na Igreja da Misericórdia, com o pequeno grupo lá dos meninos que fizeram a primeira comunhão. Além também a catequese da comunidade inglesa, daqueles que se preparam para a primeira comunhão, também terminou agora este último domingo que passou. Tiveram um pequeno quiz final com as famílias também, portanto tiveram presença as famílias e as crianças, e depois também foi um pequeno convívio, portanto tudo a acontecer mais ou menos em paralelo ao mesmo tempo, cada um no seu sítio, como é normal. E sim, e depois a missa, que é de facto aquilo que nos congrega a todos à volta de Jesus, à volta do sacrifício da nossa salvação, da sua presença real, não é? Ele é que está sempre a congregar-nos todos, e depois fazemos estas coisas que exprimem também humanamente aquilo que nos faz unir, estes pequenos convívios, este conhecermos uns aos outros, e também crescer em igreja também faz parte, e é importante todos estes momentos que nos ajudam a marcar a nossa caminhada cristã em conjunto aqui na paróquia. Sim, é sempre um desafio agora que acabou a escola, entre aspas, a escola da fé, a escola da doutrina, que é a catequese, mas a participação na vida da igreja, e também depois naquilo que é o alimento habitual, na participação da Eucaristia. É bom que não acabe. É certo que começam as férias e por isso os hábitos e até os lugares podem mudar, mas é muito importante para todas as crianças da catequese, nomeadamente as crianças da catequese que têm que obedecer aos pais, e bem, é bom que os pais continuem a trazê-los aqui, até porque, ao contrário dos outros anos, nós agora vamos também para um ponto altíssimo aqui da nossa vida paroquial, da nossa vida, da nossa comunidade de Cascais, porque daqui a 45 dias ou 44 dias... Já vimos 42, menos os dizem que isto sai, não é? Menino, deixa-me falar até ao fim. Daqui a 44 dias o Santo Padre vem cá, passa por cá. Ou seja, a jornada começa na terça, mas o Papa só vem cá na quinta, por isso são 2 dias a mais. Por isso nós temos aqui também 6 semanas para irmos preparando a todos para receber o Santo Padre. É certo que não vai ter diretamente a ver connosco, comunidade paroquial de Cascais, ou seja, ele não vem celebrar connosco, não vem dirigir-nos uma palavra diretamente, mas vai passar pelas nossas ruas, pelos nossos lugares, e por isso devemos manifestar, deve ser assim o primeiro grande banho de multidão que ele vai receber, porque só depois de sair daqui é que vai para o Parque Eduardo VII para a festa do acolhimento. Por isso o primeiro banho de multidão que deve receber, ou seja, na quarta-feira é tudo muito protocolar, com certeza que também haverá gente nas ruas para o saudar, mas aqui é a primeira vez que, ainda para mais, sai de Lisboa para vir aqui a uma terra bem mais bonita, mas mais pequenina, e por isso vamos preparar para o saudar. Basicamente é isso que nos compete, recebê-lo bem, cheio de luz, cheio de alegria, cheio de comunidade, nesse final da manhã de quinta-feira, dia 3 de agosto, que vai ficar com certeza marcado na história da nossa vila e da nossa paróquia. Uma das coisas que nós podemos ir vendo também, pouco a pouco, é o chamado ensemble, que é assim um nome bonitinho, e não sei se vão arranjar outro nome qualquer específico para a jornada, mas aquele grupo de
de artistas que vai servir ali um bocadinho de cola para os momentos festivos dos eventos centrais da jornada, em que é preciso cantar, dançar, apresentar, passar de cena de um lado para o outro, depois também ajudar naquilo que possa ser a coreografia na própria da Via Sacra. Esse ensemble, que metade deles vem do estrangeiro, eles estão aqui alojados em Cascais já desde o domingo passado, há 8 dias atrás. E estão ali num edifício que era uma creche ali na Avenida de Sintra, que serviu nos últimos tempos para acolher alguns irmãos nossos que tiveram que fugir da Ucrânia por causa da guerra. Agora aquele espaço vagou, ou seja, está mais livre, então eles estão lá agora até agosto. E pronto, e também é por nós aqui pela comunidade que vamos acolhendo, vamos ajudando naquilo que for necessário, mas podem vê-los. Eu tenho-os vistos na missa de semana, assim, um grupinho mais pequenino, vejo-os na missa em que celebro. Tu, pelos vistos, também os vistes na missa em inglês, não foi? Na missa sábado de manhã, na missa em inglês, eles ainda são alguns e vão dando de um lado para o outro, sim. Por isso, vamos estando atentos e também para começarmos já a exercitar este acolhimento cristão que é próprio também da nossa fé e do nosso ADN de português, que a gente possa já começar, que daqui a um bocado vamos ser saudavelmente invadidos por estes jovens que vão deixar um rastro de alegria cristã aqui nos nossos lugares. Esperemos nós. Estou falando em alegria cristã, o que é que temos preparado para hoje, Padman? Pois, podes usar os banners todos, essas coisas todas, vai usando o que quiseres. Então, desta vez, pus-me a reler alguns e-mails que nos mandam, com sugestões e com críticas, no sentido com avaliações daquilo que a gente vai fazendo aqui, ou pelo menos que mostramos que vamos fazendo aqui na paróquia, e sobressaíram dois temas, dois tons. Um sobre a alegria cristã. O que é isto da alegria cristã? Qual é que é a diferença entre a alegria cristã e a alegria, se quisermos, humana? Ou seja, como é que a gente a distingue, como é que a gente a pode viver, ou seja, como é que a gente a pode ser também sinal de oferta e desafio para que esta alegria que todos desejamos possamos também vivê-la mais plenamente. E depois, uma pergunta muito específica da Fátima, que perguntou para explicarmos um bocadinho o sentido como é que se diz, a explicação da figura do Cristo Pantocrator, nomeadamente na sua mão direita. E à conta disso, como estamos no mês de junho, no mês do Sagrado Coração de Jesus, pus também o Sagrado Coração de Jesus aqui um bocadinho como cola destes dois temas. Já falámos um bocadinho sobre esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus e depois também falámos um bocadinho sobre o significado dos símbolos dessa imagem do Sagrado Coração de Jesus. Por isso, vamos falando. Se quiseres depois também dar assim os teus bitites e dizer outras coisas e ver o que é que isto te faz lembrar da nossa atividade pastoral, força aí. E pronto, e reforço o convite e a ajuda, não é, de nos provocarem com alguns temas e com algumas perguntas mais genéricas ou mais concretas, que assim também é bom que a gente, primeiro, falamos de coisas que vocês querem ouvir e depois escusamos estar nós também a inventar em cada semana, assim, em temas para irmos falando. Então pronto, a alegria... Sim? Alegria cristã. Em primeiro lugar, saber que está muito sublinhado no Novo Testamento ou na Sagrada Escritura esta mais do que uma virtude, este exercício da alegria. Com certeza que se recordam da carta de São Paulo aos Filipenses, quando São Paulo exorta lá os cristãos de Filipos a alegrarem-se, não é? Alegrai-vos sempre no Senhor. E depois diz, repito, alegrai-vos. E é uma leitura que nós às vezes usamos na celebração dos casamentos e às vezes é por aí que eu também pego, porque achamos que a alegria é apenas uma sensação de um bem-estar
e nem sempre isso acontece. A alegria cristã é quando o bem desejado é reconhecido e é vivido, e esse bem desejado não tem necessariamente que se conter ou que se resumir às coisas físicas ou às coisas materiais. Aliás, esse bem desejado é sempre um bem verdadeiro e libertador, por isso o sentido mais completo da alegria é esse sentido de nós nos sabermos amados por Deus e nós vermos e vivermos a nossa vida como resposta e como acolhimento a esse amor. Mas já lá vamos. Então, assim algumas lembranças de como a alegria está presente na vida que Cristo dá aos outros. Lembramos logo, por exemplo, de uma das primeiras cenas, quando Nossa Senhora visita a sua prima Isabel e ao chegar a casa e saudá-la, Isabel responde: o menino exultou de alegria no meu seio. Por isso, São João Batista, que ainda embrião no seio de Isabel, reconhece a presença do Redentor e exulta de alegria. Por isso é um sinal da presença de Jesus, essa alegria de João Batista. Por outro lado, passado 9 meses, ou pouco mais, ou pouco menos, quando os anjos lá na colina ou no Monte dos Pastores os acordam a dizer: anuncio-vos uma grande alegria. Nasceu hoje em Belém Jesus, o Salvador. Nasceu para vós hoje em Belém Jesus, o Salvador. Depois, também nesse mesmo contexto do nascimento, a alegria dos magos que depois de passarem um tempo sem verem a estrela, ao passarem por Jerusalém, a reconhecem outra vez no alto e a orientá-los e a sinalizar essa presença de Jesus deitado na manjedoura com sua mãe. E essa alegria de verem esse sinal que anuncia a presença de Jesus. Depois temos também a alegria e o júbilo de todos aqueles que foram curados. Dizia-se, quando Jesus curou um paralítico, ele pôs-se a andar num salto louvando a Deus, e todos à sua volta também se maravilhavam com aquelas obras. Por isso, a presença de Jesus e a presença de Jesus que salva, é esse mesmo também o significado do seu nome, é fonte, é princípio de uma grande alegria. A alegria da viúva de Naim, quando viu o seu filho ressuscitar dos mortos, voltar outra vez à vida aqui na terra. Ou a alegria de Zaqueu, que ao receber Jesus em sua casa, depois procura transformar a sua vida por causa dessa presença. Ou depois uma alegria ainda mais completa, uma alegria ainda mais inteira, com a figura de Cristo ressuscitado, nomeadamente Madalena, que passa dessa tristeza para esse júbilo ao ouvir aquela invocação, Então, quer dizer, há tantas passagens no Novo Testamento, sobretudo, em que fala de alegria, alegria, alegria. Pelo que está a dizer, parece que é sempre que encontram-se com Cristo ou que acontece alguma coisa que Cristo faz. Mas o que é isto da alegria, afinal? O que é assim a natureza da alegria? Sim. Que estamos a falar quando falamos de alegria. Só para vermos o contraste, seja, há uma passagem, pelo menos aquela assim que é mais conhecida por nós, em que esse encontro com Jesus não faz experimentar essa alegria, mas antes pelo contrário, a tristeza. Quando Jesus encontra o jovem rico, né, e o jovem rico lhe pergunta o que é que hei de fazer para alcançar a vida eterna, Jesus responde-lhe: vai e cumpre os mandamentos, né? E o jovem responde: tenho feito isso desde a minha juventude, desde sempre. Então Jesus olhou com simpatia, diz o evangelista, e disse: então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. E a resposta do jovem foi: saiu muito triste, muito abatido, porque era muito rico, tinha muitos bens. E por isso, aqui não houve alegria, mesmo encontrando-se com Jesus, porque livremente escolheu não fazer aquilo. Não havia a disponibilidade para acolher essa alegria. Exatamente, sim. E aquilo que Jesus lhe propunha, sim. Então, se quisermos, temos aqui para falarmos um bocadinho sobre a natureza da alegria. A natureza da alegria, ou a alegria é uma paixão, ou seja, é um movimento interior, um movimento de uma sensação, de um sentimento que se produz quando se encontra esse
esse objeto desejado, esse objeto de amor. É como que uma sensação de prazer. Não é puramente sensível. Ou seja, o São Tomás de Aquino é que falar num tratado sobre as paixões, que eu nunca li, mas agora para saber dizer aqui algumas coisas neste podcast, li assim na diagonal. São Tomás de Aquino diz que a alegria, o termo alegria, só se deve aplicar ao prazer consequente à razão. Ou seja, não é, por exemplo, para distinguir a alegria dos animais, não é? Então um cão vê um osso, começa a abanar o rabo porque é qualquer coisa que gosta, não é? Exatamente, é uma sensação de prazer, ou seja, de gosto, de gozo automático, ou constante, ou instintivo, ou treinado. Ou seja, por isso não é bem uma alegria, porque é uma coisa instintiva, é uma coisa física. E por isso São Tomás distingue esse sentimento, como essa sensação, como o prazer, que é distinto da alegria. Ou seja, a alegria é um prazer consequente à razão, ou seja, é daquilo que nós de facto queremos. Por isso pode haver muita gente que se alegra com coisas pequeninas, com coisas que não são motivo nenhum de alegria, mas como foi o seu objetivo da sua vida, o objetivo do seu trabalho, então sentem essa alegria porque sabem, porque conhecem, porque dão valor àquilo que alcançam ou que recebem. E depois, por último, essa alegria como prazer espiritual, ou seja, a alegria maior, a verdadeira alegria cristã, de que sabe que se possui o bem de ser amado e ser desejado. Por isso, São Paulo, numa das suas cartas, diz que nada nem ninguém nos pode separar do amor de Cristo. Não é? Nada é mais forte do que o amor que Deus é e que o amor que Deus revela ter por nós. Por isso, essa deve ser a fonte primeira e inesgotável da nossa alegria, porque nos sabemos e nos sentimos amados e desejados pelo próprio Deus. A alegria pode ser uma experiência de uma curta duração, ou pode ser um prolongado estado de ânimo, assim, um tom quase positivo. É aquela lógica dos estão sempre alegres, ou estão sempre positivos, ou seja, as coisas são sempre para o bem, por isso vivem a vida dessa forma mais positiva, não porque são anjinhos, ingênuos, não porque não querem viver as coisas como elas são, mas porque em todas as coisas procuram viver como um caminho, ou como uma possibilidade de experimentar melhor o amor que Deus é e que Deus nos tem. Por isso, a alegria não é uma virtude, ou seja, não é uma coisa que eu aplico, que eu exercito, que eu ponho em prática. É um bom hábito que nós podemos repetir e, no fundo... A alegria não é uma virtude. Eu não vou dizer, a partir de agora vou ser alegre, pronto, então eu vou praticar o dom da alegria. A alegria é um fruto, ou seja, é uma consequência dessas virtudes. E por isso, normalmente a alegria é um sinal de como a gente vive. Portanto, vivemos bem, temos alegria habitualmente, mas não é que nós façamos atos alegres habitualmente, porque o que fazemos são coisas boas e que nos produzem alegria, no fundo, não é? Sim. Sim. Mas um cristão que vive da fé, a alegria ultrapassa o temperamento, ou seja, pode haver alegria cristã mesmo quando a vida nos sabe mal. Mesmo quando estamos mais cansados e tristes ou desiludidos, quando a nossa saúde não está bem, ou quando o nosso bem-estar não é equilibrado, quando a vida não nos faz experimentar assim grandes sucessos, não é por causa disso que eu tenha de perder a alegria. Aliás, há uma história engraçada que eu vou exagerar para ninguém saber nada, até porque a pessoa não é daqui, foi antes de eu ir aqui para Cascais, mas era uma pessoa que vinha ao Senhor Padre, eu não devo estar bom da cabeça, porque a minha vida está um caos. A minha vida está um caos. Eu perdi o emprego, vou ter que sair de casa, a minha mulher descobriu agora que tem uma doença gravíssima, o meu filho separou-se, começou a dizer assim um rol de dificuldades, não é? Quer dizer, mas eu estou bem.
Ou seja, eu estou feliz e animado e motivado para viver todas essas coisas. Eu olho para isto e não me sinto desamparado, não me sinto desiludido, sinto-me com vontade de lidar com isto. Ou outra história parecida essa posso contar à vontade, que eu não conheço de lado nenhum. Foi de um funeral daqueles que a gente tem assim marcados de agenda, e de repente um netinho do avô que tinha morrido, no princípio falámos um bocadinho sobre o avô, quem era, quem é que não era, como é que estava, como é que não estava, como é que tinha sido a circunstância, e o netinho começou a dizer assim, olha, o meu avô aconteceu isto, era só desgraças. Era só desgraças. Vou exagerar na mesma, ficou órfão muito novo, perdeu tudo porque estava lá, vivia fora de Portugal, e depois na altura do 25 de Abril deixou as coisas todas por lá e voltou, depois ficou viúvo muito cedo, depois ficou doente, e depois ficou não sei o quê. Ele de repente começou a dizer isto, mas o meu avô não era isto. O meu avô era um homem extremamente feliz. Estava bem e irradiava alegria para todos. Ou seja, toda a gente queria falar com ele, toda a gente gostava de estar perto dele. E depois ele dizia de uma maneira assim muito simples e direta, o meu avô escolheu ser feliz. Por isso, há aqui uma alegria que é um exercício da nossa razão, de percebermos o sentido das coisas e de sabermos que não estamos sós, e que a melhor maneira de viver essas coisas é procurar o sentido, ou pelo menos a companhia ou o alcance para vivermos. Isso produz esta alegria, esta verdadeira alegria cristã. E se quisermos, isto é o bem mais valioso de todos. Pode haver muita gente com muitas coisas que até dão uma sensação de gozo ou de prazer no imediato, mas depois fica um vazio devastador, ou alguém que pôs toda a sua esperança num projeto de vida, ou numa pessoa, ou num bem qualquer, e de repente fica completamente desazado e de facto deixa de ter vontade para. Por isso, a alegria cristã, a alegria de sabermos, de saborearmos, de sentirmos, de vivermos que somos amados, é o maior tesouro que a gente pode ter. Por isso, a verdadeira natureza da alegria nasce desta experiência de sermos amados pelo próprio Deus, que é o único que é fiel. Depois, se quisermos, este fundamento, a natureza e o fundamento da alegria, é esse mesmo, é nós recebermos o Espírito ressuscitado que nos faz clamar com ele a Deus como Abba, Pai, Paizinho, né? Temos esta relação próxima e íntima com Deus, tal e qual Jesus sempre a teve, sempre a tem, e nos convida com ele e por ele a termos também. Por isso, o fundamento da nossa alegria é esta relação próxima de filhos, de sabermos que somos filhos prediletos do nosso Pai que está nos céus. São João, numa das suas cartas, diz que somos verdadeiramente filhos de Deus, mesmo que ainda não se tenha manifestado isso totalmente, mesmo que a gente ainda veja como num espelho, como também São Paulo usa essa imagem, não é? Mas um dia havemos de ver face a face, por isso há de ser mais completo do que aquilo que a gente vive agora. Mas a alegria de um cristão, se quisermos, fundamenta-se na certeza e na experiência de nos sabermos filhos muito amados de Deus. E por isso somos filhos de Deus, aprendemos com Jesus a fazer a vontade do Pai. E por isso essa vontade às vezes pode ser dolorosa e enigmática, ou seja, a gente pode não perceber bem, ou pode ser muito difícil e não sabemos se somos capazes ou não, mas quem vive na fé intui como certa essa vontade de Deus e encontra grande paz e alegria, mesmo passando por esse caminho do Calvário, mesmo passando por esse caminho da dificuldade. Por isso, a alegria é compatível, sim, com circunstâncias dolorosas, com as dificuldades, com as adversidades, porque se o nosso caminho de vida, se o nosso caminho de santidade é configurarmos a Jesus, é sermos filhos no Filho, então a cruz é inevitável para a vida cristã. Foi na cruz que Jesus demonstrou o seu amor plenamente, né? E por isso, se quisermos,
no dizer de um santo, São José Maria Escrivá, ele dizia que a alegria tem as suas raízes em forma de cruz. Significa que a alegria cristã não se resume àquelas sensações boas, mas à experiência verdadeiramente interior e completa de sabermos que não estamos sós e que o amor de Deus já venceu. Para terminar, o oposto da alegria, como dizia assim um grande sábio, o oposto da alegria é a tristeza. E a tristeza, se a causa da alegria, se a razão da alegria é o amor, é nós sabermos amados por Deus e sabermos e sentirmos amados, significa procurarmos amá-lo também como Cristo nos ensinou. Por isso, se o fundamento é sabermos filhos de Deus, sabermos filhos de Deus, a amá-lo como Ele nos ama, como Ele nos ensinou a fazer, então a tristeza é fazermos exatamente o contrário. É acharmos que estamos sós e que somos o princípio e o fundamento da nossa existência e a fazer só as coisas segundo os nossos prazeres egoístas e muito imediatistas. Por isso, normalmente, o fundamento da tristeza tem a ver com o egoísmo e tem a ver com a falta de esperança, com a falta de sentido para a nossa existência. E por isso é que, por mais que a gente tenha coisas, nunca estamos satisfeitos. É quase como que uma droga viciante. Por mais que as pessoas estejam à nossa volta, sentimos-nos sozinhos, porque achamos que somos o centro, porque por mais que nos aconteça, nunca nos sabemos verdadeiramente amados e realizados. A tristeza pode nascer então dessa falta de fé ou dessa falta de esperança diante das situações difíceis, ou às vezes até mesmo sem ser difíceis. Pode ser, como é que se diz, exponenciada ou desbloqueada ou vinda mais ao de cima por razões mais físicas, não é? De uma doença, ou de uma doença incurável, de um estado de cansaço contínuo, não é? Ou também de uma causa mais moral, e por isso os nossos pecados não nos causam alegria, não é? Por isso aquele ditado popularucho que diz que tudo o que é bom ou faz mal ou é pecado é o mais enganador que existe, não é? Porque o que é pecado não é bom nem nos faz bem, antes pelo contrário. Rouba-nos a alegria e depois não percebemos. Exatamente. Que estamos bem porque estamos a seguir aquele prazer ou aquela coisa que parece que naquele momento nos dá essa alegria, mas na verdade dá-nos um prazer momentâneo, mas depois vem ao vazio. Completamente. E como a experiência primeira que nós tivemos foi desse prazer, achamos que aquilo até está bem. Por isso, por exemplo, então pode servir também de nosso sinal de alerta, sinal de diagnóstico. Então, se não conseguimos estar alegres, então o que é que acontece? Sim. O que é que acontece em nós? E ver se estamos confessados ou não. se Deus é de facto a luz e a companhia para eu viver todas as coisas, ou nem por isso. Ou seja, se eu não consigo ver nem viver Deus em mim, é porque eu estou por fora, porque eu livremente, como ao jovem rico, digo não, eu quero outras coisas, não é? Por isso que se a nossa tristeza é assim tão profunda e não passageira, que a gente faça também a nossa parte de nos abrirmos à graça de Deus que nos limpa, que nos purifica e que nos reúne a esta comunhão da Trindade. Claro, isso. E é ao mesmo tempo um ato de humildade, que é reconhecer, espera aí, então se eu estou triste, não é? Primeiro, pode estar qualquer coisa errada em mim, obriga-nos a também fazer um certo exame de consciência e ir até Deus. É que na confissão é a mesma graça de Deus que nos perdoa os pecados, que nos dá força para lutar contra eles e nos enche do Espírito Santo. Não é? Portanto, também é um daqueles momentos em que estamos abertos à graça e lá está. Portanto, se estamos tristes, bem, então um bom ponto é esse. Olha, vamos nos confessar. Já nos confessamos há 1 mês, 2, 3. É verdade. Então se calhar é um bom motivo para nos irmos confessar, nem que seja para tirar a poeira toda que está cá dentro, ou as falsas esperanças que fomos alimentando, ou os prazeres momentâneos onde se calhar pusemos a nossa esperança quando íamos pôr em qualquer coisa melhor do que isso. E bem,
Sim, mas atenção, nós não somos robôs, nem Deus é mágico, por isso não é com os pozinhos dos sacramentos que as coisas todas se mudam assim radicalmente, por isso é que é muito importante depois exercitarmos-nos na alegria, ou seja, toda a gente sabe, não é? Quando está alegre, verdadeiramente alegre, nós temos muito mais vontade de viver, temos muito mais tempo para dar aos outros, temos muito mais força, muito mais energia para fazermos melhor todas as coisas. Ou seja, quando estamos verdadeiramente alegres, há aqui um entusiasmo, é uma palavra também bonita, seja, nós vivemos as coisas em Deus, que nos leva a viver de outra maneira. Por isso, este exercício da alegria é praticarmos o bem. Se o fundamento, se a raiz da alegria é vivermos a comunhão com Deus e pormos em prática aquilo que Jesus ensina, por isso que seja um ciclo virtuoso, ou seja, vivermos dessa maneira constantemente para que a alegria seja cada vez maior. Aliás, como Jesus dizia logo no princípio do Evangelho de São João, eu vim para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Que a gente vive esta alegria cristã e que a viva de uma maneira plena, de uma maneira completa, de uma maneira constante e fiel. Só para terminar, só aqui uma passagem do Papa Francisco, também naquela carta que se calhar nós já falámos também e já lemos todos, que é o Evangelii Gaudium, ou seja, o Evangelho, a alegria do Evangelho, em que o Papa Francisco fala muito sobre essa não é virtude, mas sobre esse exercício, sobre esse fruto da vida cristã, da vida da fé, de pormos em prática o Evangelho de Jesus, que é a alegria. Então diz ou alerta o Papa Francisco para um perigo que pode ser causado pela falta da alegria. E o grande risco do mundo atual, diz o Papa, com a sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais e da consciência isolada. Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Por isso, o antídoto para esta tristeza, para esta doença, é a atenção e o serviço ao próximo. Por fim, achei só curioso, mas pode ficar aqui, assim no final de um artigo que serviu de base aqui às minhas palavras, em que dizia que a própria expressão, a própria palavra alegria em inglês, que é joy, não é? Joy, diz a ordem das coisas para nós não perdermos essa alegria. E joy, a primeira letra é de Jesus, não é? A segunda letra é de others, que é os outros, e depois a terceira letra que é you, que é tu, que sou eu, não é? Por isso, se falássemos inglês, que eu também não falo assim grande coisa, mas ele dizia que deve ter escrito este artigo em inglês, então é uma maneira mnemónica da gente perceber quando é que existe a alegria, quando pomos Jesus e os outros à nossa frente. E isso só é encantador porque a gente olha para Jesus e Jesus fez isso. Sim. Então, lembrar que acho que já usei isso numa homilia uma vez. Em inglês, Joy. Acho que até usei em português e depois traduzi diretamente. Boa. Muito bem. E então, alegria, sim senhores. E agora tínhamos também o Sagrado Coração de Jesus. Sim. Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Celebramos na sexta-feira o dia do Sagrado Coração de Jesus, que dá o nome ao mês. E então, práticas de devoção. Sim, eu devo dizer... na igreja, não sei se já reparaste ou não, nós quando celebramos missa, as únicas imagens de santo que nós conseguimos ver é o Sagrado Coração de Jesus à nossa esquerda e a Nossa Senhora do Carmo à nossa direita. Não tinha reparado. Eu reparo muitas vezes, porque às vezes quando as pessoas falam a igreja estava tão bonita, gostei tanto de ver o Senhor Padre, e depois tinha o São José, e depois tinha o Santo não sei o quê, eu pensei... Nada, sim. Até porque a maior parte das vezes, quando a gente rezamos no presbitério, ou seja, não vamos muito para o corpo da igreja para rezar, por isso às vezes até perdemos um bocadinho a noção destas imagens que com certeza nos convidam à santidade, nos exortam à santidade. Por isso o Sagrado Coração de Jesus, até porque é o sítio quando a gente está a rezar, a olhar para o missal, é o Sagrado Coração de Jesus, é o que está à nossa frente, por assim dizer, é uma imagem que eu olho muito e contemplo muito sempre que celebro a missa.
Mas, por outro lado, não tenho assim grande conhecimento da história com a Santa Margarida Maria Alacoque e as suas visões e as suas revelações e aquilo que são as propostas e o ensinamento sobre o Sagrado Coração de Jesus. Então estive a ver no site dos Padres Deonianos, que é o site dos Padres da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, e propõe aqui três pontos de devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A primeira é a imagem do Sagrado Coração de Jesus e a consagração, ou seja... Que, entretanto, já pusemos aqui na transmissão para quem nos está a ver. Sim, isso é uma imagem, como é que se diz? É uma pintura. Depois as imagens, normalmente, aquilo que eu estou a falar da imagem é sobretudo a imagem mesmo propriamente dita, uma estátua. Sim. Mas a iconografia é exatamente igual. E então o que se diz, assim como princípio também deste primeiro ponto de devoção, e foi muito potenciado no princípio, é que se divulga esta imagem. Sim. Ou seja, é que todos tenhamos esta... Aliás, esta imagem é a tua da missa... Por isso é que eu fui buscá-la. Agora é que estava a ver. Eu conheço esta imagem de qualquer lado. É da tua ordenação. Este é um ícone que está... Quer dizer, tem também uma pintura. Pintura não sei de quem é que é, acho que é anónimo. Mas o ícone está na Catedral de St. Louis, nos Estados Unidos. E, para dizer a verdade, eu gostei mais em ícone do que em pintura. Por isso também é o ícone do Sagrado Coração de Jesus. Sim, e pronto, e é também o padroeiro, ou se calhar a invocação primeira da santificação da vida dos padres. Por isso, uma primeira coisa é nós conhecermos, cuidarmos e divulgarmos desta imagem e, ao mesmo tempo, fazermos um ato de consagração pessoal, ou seja, de nós nos consagrarmos a este amor redentor de Nosso Senhor. Esta doação não é, como é que se diz, não é genérica, não é? Mas eu lembro quando estava no seminário, e na altura era o Cardeal Ribeiro, era o nosso bispo de Lisboa, ele estava muito doente, já na parte final da sua vida, e ele dizia aos padres que o iam visitar, e depois nós recebíamos essas informações, que ele estava a oferecer os seus sofrimentos pelas vocações dos padres, pelas vocações sacerdotais. E eu senti muito forte esse fruto da sua entrega, do seu sofrimento. E lembro-me de ter desejado poder fazer o mesmo, poder oferecer-me também para bem dos outros, nomeadamente, se fosse o caso, também pela doença. Eu lembro que passado um mês ou dois estava com a Covid na altura, ou com a gripe da altura, ou seja, estava com aquelas doenças que a gente tinha sempre no inverno, e lembro de pensar nisso, mas já estava tão cansado, tão não sei o quê, que não consegui. Só depois, quando estava mais fresquinho da cabeça, é que eu rezei a Deus com esse ato também de oferta, humilde, a dizer, olha, não consegui dar tudo, dou a minha fragilidade. Mas sabemos que a nossa entrega ao Sagrado Coração de Jesus pode passar também no ato de consagração dos nossos sofrimentos, né? das nossas dores e daquilo que nos possa fazer mal. Sim. Depois o segundo ponto é a comunhão e a pública retratação. Ou seja, isto é uma das coisas que a Santa Margarida Maria Alacoque dizia muito às suas irmãs, freirinhas, mas a primeira coisa então é nós comungarmos sacramentalmente, ou seja, é na participação da missa que a gente comunga de facto deste amor misericordioso de Jesus no seu Sagrado Coração, humilhado com as nossas ofensas e sofrido, né, pelos nossos pecados. É esse amor inteiro que Nosso Senhor nos oferece em cada comunhão sacramental. Por isso, o ato por excelência da devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a comunhão sacramental, e a comunhão sacramental que nos cura dos nossos pecados, mas também nos faz reconhecer com mais clareza esses nossos pecados. Por isso ela convidava as suas irmãs religiosas a não terem medo, né, de apresentarem-se umas às outras também nos seus pecados e nas suas fragilidades, por isso fazerem uma pública retratação. Ou seja, e às vezes é importante, mesmo que não seja público, mas que interiormente a gente possa nunca esquecer. Às vezes a nossa comunhão pode ser muito rotineira ou muito premiadora, e a comunhão sacramental também devia nos fazer reconhecer
sempre abraçados por este amor fiel e mais forte do que tudo do próprio Deus, mas fazer-nos conhecer as nossas faltas, as nossas debilidades. Hoje o Evangelho da Missa é sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E por isso a comunhão aponta-nos para esta atitude de perfeição do amor. Sim. E por isso, a nossa comunhão é, como também diz Jesus no Evangelho hoje, se a vossa justiça não superar a dos, não vale a pena. Ou seja, se for para fazer o mesmo, para ficar sempre na mediania, para não vir cá fazer nada. Por isso a comunhão deve-nos ajudar a perceber aquilo que em nós é mediano ou medíocre para ser santo, não é? para ser sublinhado por Nosso Senhor. E depois, por fim, o terceiro ponto de devoção que os padres deonianos propõem é fazer a hora santa e unirmos a Cristo sofredor. Pronto, a hora santa é aquela hora da agonia de Jesus no horto, naquele sofrimento e naquela angústia espiritual maior de Cristo, pelo menos está retratado no Evangelho, naquela oração assim, cheia de angústia, em que ele transpirava sangue e água, não é? Ou transpirava sangue, pronto. E nós podemos acompanhar Jesus, como ele pediu aos seus discípulos para o acompanharmos. E por isso a imagem do Sagrado Coração de Jesus marca também de uma certa reparação. Por isso estarmos mais perto de Jesus para que o seu coração não seja tão ofendido ou tão constantemente ofendido. E depois unirmos a este Cristo sofredor significa que todo o mal que nos possa acontecer possa ser vivida com a mesma atitude de entrega que ele fez por nós na cruz. Então, consagração ao Sagrado Coração, comunhão pública e retratação ou reparação, não é? Sim. Depois a hora santa e a união a Jesus sofredor. São assim estes três grandes blocos que nos propõem assim como devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Se calhar tenho que ler mais e tenho que ser mais devoto do Sagrado Coração de Jesus, mas é esse Sagrado Coração que eu comungo todos os dias. É engraçado, agora eu vi no outro dia na Feira do Livro, o livro de um padre que agora tem processo de beatificação, era da Congregação dos Sagrados Corações. Sim. Foi aquela mesma congregação que o Cardeal Serjeira pediu para vir cá a Portugal e para serem os primeiros formadores no Seminário dos Olivais. E eles também tinham um padre em particular que tinha esta missão de divulgar esta devoção ao Sagrado Coração. Sim. E, portanto, ia de casa em casa das pessoas. Era um padre do Peru, se eu não me engano. Era o Padre Mateo, qualquer coisa agora no nome do apelido. E que fazia a entronização do Sagrado Coração nas casas. No fundo era uma imagem do Sagrado Coração que no fundo se entronizava na casa também como sinal de tudo isto que nós acabámos de falar. Já aconteceu aqui 2 ou 3 vezes, às vezes depois quando morrem assim os avós ou os bisavós, virem cá dizer ao Senhor Padre, a minha mãe ou a minha avó tinha uma imagem muito grande, depois nem sabem dizer quem é que é, não é? Então era uma imagem muito grande lá na sala e que agora a gente não sabe o que é que há de fazer. Então eu já recebi aqui, ou a paróquia já recebeu aqui 2 ou 3 imagens do Sagrado Coração de Jesus, que entretanto depois mandámos para outras igrejas, não é? Para poderem também estar no culto público, mas pelos vistos era mais comum, não é? Ter essa imagem do Sagrado Coração de Jesus nas casas das pessoas. Isso era o Padre Mateo Crowley Boevi, era assim que ele se chamava. E sim, tinha esta missão então de propagar. E aliás, e mesmo temos um grupo de paroquianas que, por acaso, agora não sei se interromperam ou não, mas que costumavam todas as quintas-feiras fazer precisamente esta hora santa de reparação aqui na igreja. Sim. Faziam adoração noturna e também havia um livrinho próprio, que acho que era deste Padre Mateo, que também tinha posto em conjunto, e seguiam essas orações, lá está, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus. E acho que é uma ideia bonita que em Fátima se voltou no fundo, a reanimar, não é? A ideia da reparação. É que de facto às vezes nós ficamos tão indiferentes ao mal que parece que pronto, olha, é assim que está a sociedade, não há nada a fazer. E esta é a ideia de vamos pôr bem onde mal foi feito. Exatamente. Não vamos ser indiferentes ao mal, Nosso Senhor não o é, portanto nós também não. Vamos reparar então o seu Sagrado Coração. Então pronto, e para terminar esta parte aqui do Sagrado Coração, se calhar passamos já para a parte da iconografia propriamente dita, ou seja, da imagem. Ou seja, nós temos muitas imagens de santos, não é? E a maior parte deles a gente percebe quem são pelos traços, não é? Não é pelos traços da nossa cara, porque ninguém sabe como é que era São José, sabemos como é que era São João Paulo II, como é que é o São João XXIII, por isso eles são os 2 papas, mas têm as caras deles diferentes. Se calhar daqui a uns anos
já ninguém se lembra da cara de São João Paulo II ou da cara de São João XXIII. Por isso, se calhar, vão ter que depois pôr assim uns sinais. Já tem a batina branca e o solideu branco a dizer que eram papas, mas depois precisam de pôr um sinal qualquer que nos diga qual é que era a distinção entre este papa e o papa logo a seguir. Por isso, a Igreja foi, ao fazer a iconografia, não eram retratos dos santos, eram imagens significativas dos santos e que até serviriam também de catequese e de anúncio sobre a sua história, sobre a sua mensagem. Por isso, como vos disse no princípio, houve a Fátima perguntou-nos, ou fez-nos uma pergunta sobre o significado de uma das imagens, uma imagem de Cristo, que é o Pantocrátor, já lá vamos ver, não é? E à conta dessa imagem, do significado de algumas coisas da imagem do Pantocrátor, então se calhar falar também aqui sobre o coração de Jesus, e falarmos aqui basicamente de cinco coisas, não é? Primeiro, o Sagrado Coração, o coração está fora do peito, não é? Sim. Como quer dizer que está a dizer do segredo de Jesus, que é o seu amor. O coração tem sinal deste seu amor. Cristo ama-nos, Cristo veio nos revelar, veio nos mostrar o amor que Deus é e que Deus vive em si mesmo e que quer que a gente viva também. Por isso, Ele veio para nos oferecer o seu coração, oferecer-nos o seu amor. Por isso, o coração de Jesus está fora do seu peito e está, assim como também em dom de apresentação e de oferta, com a mão direita a apontar para o coração, na lógica de isto é vosso. Depois, o Sagrado Coração de Jesus está também normalmente envolto em chamas, não do fogo do inferno, como é óbvio, não é? Mas o fogo do amor, o fogo do Espírito, o fogo da vida de Deus. Aliás, logo no livro do Êxodo, Deus revela-se assim a Moisés, numa sarça ardente que não se consome. Por isso, e no Pentecostes também veio como esta imagem das línguas de fogo. Por isso, o fogo é uma das expressões também desta vida, não é? Desta ação, deste acontecer de Deus. Deus é. E por isso tem estas chamas. Depois, em cima do Sagrado Coração de Jesus e também bem visível por cima das chamas, está a cruz que é esse sinal maior do amor que Deus revelou ter por nós. A sua paixão, vivida até o sumo sacrifício do Calvário, não é? De tudo. Sim. E é um símbolo também de vida, ou seja, não apenas símbolo de morte, de sofrimento, mas símbolo também da vitória da vida, por isso anuncia sempre a ressurreição. Depois, o Sagrado Coração, o coração que Jesus tem nas mãos, normalmente está coroado de espinhos. Sim. Por isso faz lembrar também essa coroação de Jesus como rei. Aliás, foi uma das suas condenações à morte, ou seja, quando perguntam se ele é rei ou não, neste caso era o Pilatos, Jesus diz que sim, sou rei, o meu reino não é deste mundo. E a gente sabe que o trono de glória de Jesus aqui na terra é a sua cruz. E por isso aqui esta coroa do coração de Jesus é a coroa de espinhos, é a coroa do seu sofrimento e da sua obediência até ao fim. Depois, normalmente, o coração de Jesus tem uma chaga também, tem uma ferida, e que foi mesmo, o soldado espeta uma lança no lado de Jesus, e dessa ferida brota sangue e água como sinal da Eucaristia e do batismo. Por isso é pelas suas chagas que fomos curados, é este coração, é desse amor de Deus que nascem estes sacramentos que nos continua a santificar. Por isso, se quisermos, temos o próprio coração fora do sítio, as chamas de vida, do fogo, do acontecer de Deus, a cruz como sinal do seu amor, a coroa de espinhos, sinal do seu poder, da sua realeza, e depois a chaga também como fonte de vida nova na Eucaristia e no batismo. Muito bem. E pronto, então sempre que agora olharem para uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, seja no ícone, seja na própria imagem, pouco a pouco vão olhando para estes pequenos sinais e vão recordando-se, ou vamos nos recordando da vida a acontecer do amor de Jesus em nós. Muito bem. E tudo isto porque a Fátima nos perguntou sobre o Pantocrátor, e perguntam vocês o que é o Pantocrátor, de certeza que já sabem. Pantocrátor é uma palavra grega
que significa todo-poderoso, se quisermos, o omnipotente. Na prática é um dos atributos de Deus e que é reconhecido também, quase um dos títulos também de Jesus ressuscitado, do Senhor, o Senhor da vida, o Senhor da morte. Por isso é uma das expressões mais comuns na iconografia cristã dos primeiros séculos, este Jesus Pantocrátor, este Jesus todo-poderoso. Por aqui a imagem numa ápice de uma igreja. E que já viram, sim. Sei. E o que é que... a imagem do Pantocrátor pode ser... Normalmente é assim, é apenas o busto, é apenas o dorso de Jesus, normalmente, e iconograficamente até fica mais potente, não é? Mais poderoso, vê-se melhor todos os sinais. Em algumas imagens, o Pantocrátor aparece também sentado no trono. E por isso tanto pode ser assim, apenas ver-se meio corpo ou o corpo inteiro, normalmente sentado. E depois aquilo que distingue o Pantocrátor é ter este livro do Evangelho na sua mão esquerda. Este livro normalmente tem algumas passagens da Sagrada Escritura que normalmente são cristãs, ou seja, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, ou seja, são palavras que falam da divindade de Jesus, ou seja, de Deus a revelar-se, né, nesta pessoa de Jesus. E depois na mão direita, e essa mão direita que depois deixamos para o fim, foi a pergunta específica que nos fizeram, foi: mas porquê é que a mão direita está assim daquela maneira? O que é que está a fazer? A mão direita é que está a abençoar. Pronto. Depois outros sinais que a gente pode ver, por exemplo, aqui na imagem, normalmente quando se olha para o Pantocrátor é sempre um ícone, quer seja um ícone numa tábua de madeira, quer seja um ícone numa parede da igreja, em frescos, quer seja nesta ábside, normalmente em mosaicos, mas quando a gente olha para a imagem, do lado esquerdo da imagem tem normalmente duas letras gregas e depois com um tracinho em cima. Normalmente o segredo é, quando tem um tracinho em cima, significa que só está a primeira e a última letra do nome. E como é quase sempre o mesmo nome, a gente já sabe, quando aparece um I e um C, na nossa caligrafia, ou nosso alfabeto ocidental, isto é um iota e um... Qual é que é o C? É um sigma final. Jesus. Aquilo é um sigma? É o sigma final, parece um C. É o sigma final, sim. Jesus. Jesus. Então é um sigma. E depois tem um Ki e um sigma final outra vez, que parece um C também. Jesus Cristo. Jesus Cristo, pronto. E depois tem também na auréola, não a auréola, no resplendor de Jesus circular, tem assim como que 3 braços da cruz. E tem em cada um desses braços da cruz tem 3 letras, não, o ômega, o ómicron e o nu. Até parece que eu sei grego, mas pronto, em grego lê-se ho-hon, quer dizer o que é, aquele que é. Isso é a resposta que Deus dá a Moisés quando lhe pergunta: mas quem és tu? Quando alguém me perguntar quem és tu, o que é que eu devo dizer? E Deus diz: eu sou aquele que sou. Ho-hon. Por isso, aqui aparece o sinal da cruz e aparecem essas 3 letras, na prática a dizer que Jesus é Deus. Sim. E depois, por fim, aparece então a tal mão de Jesus que abençoa. Temos aqui agora o pormenor. Está aqui. Pronto. E a mão de Jesus que abençoa, eu também não fazia a mínima ideia. Eu sempre pensei que as mãos de Jesus estavam assim mais ou menos 2 dedos e depois 3 dedos, ou seja, que tinha a ver com duas naturezas, 3 pessoas, se calhar, não? Exatamente. Mas afinal não tem nada a ver com isso. Ou seja, segundo aqui a iconografia de sempre, ou seja, até fui ler a descrição lá de um padre da igreja dos primeiros séculos a explicar o que é. Por isso até posso ler, que é melhor do que vocês depois treinem lá em casa, vejam como é que isto é possível ou não. Na prática, o que diz este São Dionísio é: quando fazes uma mão que abençoa, e a mão que abençoa é sempre a mão direita, para quem está a ver, depois também tenho aqui a nossa mão direita, não unas os 3 dedos juntos, ou seja, não unir os 3 dedos, deve ser estes 3 dedos, não unir os 3 dedos juntos, mas une o polegar com o anelar, ou seja, fazer assim, a ver? O anelar com o polegar, unir.
O dedo chamado indicador e o médio formam o nome IC. E que é? Ou seja, tem que ser o dedo indicador para cima para servir de I, não é? E depois o dedo maior mais torto para fazer um C. É difícil, não é? É difícil. Mas depois eles já faziam sempre isso, sempre, não é? Por isso na prática está a pôr a tal o I e o C do Jesus. Uhum. E depois o polegar e o anelar que se unem obliquamente e o mínimo que está ao lado formam também o nome do X e do C. Ou seja, o mindinho e o anelar fazem um X e o polegar faz também um C. E na prática, não sei porquê, mas a lógica é que a própria mão que abençoa diga que Jesus é o Senhor e é Jesus Cristo. E se vais a benção, não é? Sim. E quer dizer que a bênção, o clero bizantino, ou seja, o clero que nunca perdeu esta tradição iconográfica, continua a abençoar também assim com as mãos. Ou seja, nós padres nunca aprendemos a mexer as mãos, a pôr as mãos mais direitinhas ou mais não sei o quê. Na prática, essas mãos erguidas vêm do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, vêm sobretudo naquela passagem de Moisés que está com as mãos erguidas, enquanto está com as mãos erguidas o povo vai vencendo a batalha, por isso o padre deve erguer as mãos para rezar. Depois há também uma passagem, também julgo do livro do Êxodo, do livro do Deuteronômio, em que se diz para apresentar as mãos assim, as palmas das mãos em frente, que é para saber que as mãos não estão manchadas com o sangue. Okay. E por isso são mãos puras. Por isso, aquilo que eu aprendi na altura para pormos as mãos, só nos diziam essas duas coisas: as mãos altas e as mãos voltadas para o povo, mas direitinhas. Pelos vistos, antigamente, ou pelo menos no rito oriental, no rito bizantino, a mão que abençoa, ou seja, quando faz a bênção, devia estar com o anelar e com o dedo polegar, ou seja, o Padre Mendes já vai fazer esse exercício que vai começar a abençoar também como os padres bizantinos. E pode ser também, se vocês conseguirem ver o I, o iota e o sigma e depois o Ki e o sigma nos nossos dedos, tanto melhor. Se não, aprendamos com estas representações iconográficas que têm todos esta riqueza de sinais. Então, muito obrigado, Fátima, por esta pergunta que nos fez ir à procura destes pequenos significados. Algumas coisas já saberíamos, outras que nem por isso. Por isso, espero que tenha sido claro na nossa resposta. E obrigado ao Padre Nuno, que esteve a pesquisar toda esta informação e a preparar este episódio do podcast. E bem, já vamos numa hora. Se calhar é uma boa altura também para relembrarmos que podem enviar mais sugestões como a Fátima para o nosso e-mail podcast@paroquiadecascais.org. Estou a ver se ponho aqui. E onde é que ele está? Aqui. Quadrou? Sim, e façam isto mesmo. Façam assim estas perguntas assim mais pequeninas, mais concretas. Ficamos todos a saber, ficamos todos a ganhar. E pronto, e se quiserem assim um tema mais geral para irmos falando assim ao longo destes tempos, mesmo agora depois para vocês ouvirem nas férias, depois da jornada, se quiserem saber assim alguma coisa sobre algum tema em específico ou alguma mensagem do Evangelho ou da Igreja, não deixem de nos provocar. Muito obrigado. E agora na próxima missa, reparem na mão do Padre Nuno, ver se ele vai abençoar com o mesmo mão do Pantocrator. Vai ser assim. Vai ser esquisito. Sim. Vai ser esquisito, mas vou tentar. É uma questão de hábito. Ninguém repara. Vamos a isso. Então vamos. Vamos